Vamos iniciar com a nossa prece, então. Vamos agradecer a Deus. Mais uma semana que vai chegando ao fim. Ter o fim de semana de descanso, de restabelecimento, de reequilíbrio. Vamos agradecer também pela oportunidade de reencontro com amigos queridos, pessoas que já fazem parte da nossa vida. E principalmente pela oportunidade de servir. Na verdade, a oportunidade de aprender a servir. Oportunidade de estar aprendendo a conectar com os maiores, sintonizar com aqueles que tutelam a nossa encarnação, e ai de nós se eles não fizessem isso. Ai de nós se a nossa encarnação estivesse única e exclusivamente nas nossas mãos. Na nossa inferioridade, na nossa infantilidade espiritual, nós já teríamos perdido o rumo há bastante tempo. Graças a Deus, estamos nos tornando instrumentos cada vez mais dóceis na mão daqueles que já passaram por todas as situações que nós estamos passando. E têm plenas condições de nos conduzir. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais esse estudo, mais esse encontro, mais essa possibilidade de reflexões. Que esses minutos transcorram em paz, Senhor, e que estejamos todos amparados espiritualmente e interessados espiritualmente nesse amparo. Pois já sabemos que, se queremos paz, precisamos buscá-la. Só teremos paz verdadeira quando realmente a desejarmos. Com a permissão dos espíritos que norteiam todos os estudos da sala Estudando o Espiritismo, nós damos por iniciada nesse momento a reunião para estudo da mediunidade, à luz do amor, à luz da caridade. Assim seja, graças a Deus. Iniciando o nosso estudo, então, como sempre fazemos, dando uma relembrada naquilo que aconteceu, no trechinho que foi estudado na semana passada. Martins Peralva nos dizia que os espíritos cujas vibrações se processam aceleradamente, espíritos mais evoluídos, vibração muito alta, devido à sua evolução, graduam o pensamento e densificam o perispírito quando desejam transmitir as comunicações. Então eu me lembro de ter comentado que
além da vibração desses espíritos ser muito alta, daí o fato deles não serem atingidos com tanta facilidade, e muitas vezes não mais serem atingidos em hipótese alguma, eles ainda conseguem graduar a vibração perispiritual. Porque nós sabemos que o perispírito responde ao pensamento do ser que habita aquele corpo espiritual. E corpo espiritual, nós sabemos, é citação à primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, quando Paulo de Tarso nos diz que semeia-se corpo material e ressuscitará corpo espiritual. E é interessante notarmos que o progresso espiritual, a chegada aos cumes da escala espírita, para que depois entremos, segundo Lacordaire, na Revista Espírita de 1868, na escala dos espíritos puros, esse crescimento, essa chegada aos pontos mais altos vai fazer com que a gente controle também melhor o pensamento. E controlando melhor o pensamento, todas as situações pelas quais o perispírito passa também serão controladas melhor. Até essa oscilação perispiritual dos espíritos mais evoluídos também é controlada com muito mais facilidade por um espírito mais evoluído, porque eles têm um pensamento muito mais evoluído, porque ele tem um pensamento muito mais sob controle. Nós que nos descontrolamos com relativa facilidade, nós que nos desconcentramos com muita facilidade, por consequência direta, temos uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para controlar o perispírito, justamente em resposta a essa dificuldade de controle do pensamento. Mais um sinal do crescimento espiritual, o controle do pensamento e, por consequência, o controle melhor do corpo espiritual. Peralva prossegue ainda no trecho da semana anterior. Densificam o perispírito quando desejam transmitir as comunicações, inspirar os dirigentes de trabalhos mediúnicos ou os pregadores e expositores do Evangelho e da doutrina, como no caso de Raul Silva, o caso estudado há alguns capítulos atrás, que recebe a benéfica influência do instrutor Clementino a fim de melhor conduzir a doutrinação de desventurado espírito. Agora vem uma citação do livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós nunca podemos deixar de citar. É um comentário a respeito. Desculpe, deixa eu colocar de outra forma. O livro que nós estamos estudando, né? Estudando a Mediunidade, é um comentário a respeito dessa obra magnífica de André Luiz, chamada Nos Domínios da Mediunidade. O que nós vamos ler agora é uma citação que o Peralva está fazendo a respeito da obra de André Luiz. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul. Interessante. Porque um espírito verdadeiramente evoluído, ele sempre vai ofertar de acordo com aquilo que o seu medianeiro, que o seu receptor no plano físico, aquele que vai registrar no plano físico, consegue absorver. E do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhe as possibilidades. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que se lhe é própria.
Eu me lembro ter brincado, né? Um vaso que foi criado para receber uma orquídea não pode receber um pinheiro adulto. Ele não suporta. E eu vou aproveitar para mandar um abracinho, um abraço carinhoso para os amigos da Rádio Brasil Espírita, para os amigos da Rede Amigo Espírita no Canal 3, para os amigos da FEAC, enfim, por todos aqueles que nos acompanham pela internet, para todos aqueles que vierem a buscar esse material quando postado. Nem sempre nós nos lembramos de agradecê-los e cumprimentá-los. Muito obrigado a todos por estarem conosco, não só nas rádios, mas os que estão na sala conosco também. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo. Martins Peralva nos diz: referindo-se à densificação do perispírito do irmão Clementino, está referindo-se a esse processo de densificar o corpo espiritual, para que Clementino, um espírito mais evoluído, conseguisse se adaptar à situação momentânea, inclusive de encarnado, de Raul Silva, atento ao imperativo de cooperar com o dirigente dos trabalhos, para que as suas palavras obedecessem à inspiração superior, transcrevemos a observação de André Luiz. André Luiz diz isso, que vai ser lido agora, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia. Colocou a mão direita na fronte, popularmente na testa, próximo ao chakra ou próximo ao centro de força dessa região, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Olha que interessante. Peralva nos diz: os grifos são nossos, porque a letra impressa nesse trecho do parágrafo está em itálico, está inclinado. Quando ele diz os grifos são nossos, ele está dizendo, no original de André Luiz não está destacada a letra. Os grifos são nossos e objetivam levar a atenção do leitor para o fato da redução do tom vibratório a fim de ajustar-se ao calibre mediúnico de Raul Silva. Quantas vezes os espíritos precisam se ajustar vibratoriamente para se comunicar conosco? E aqui nós precisamos fazer uma observação, gente, porque se nós estivermos em situação difícil, mental, emocional, nós vamos dar mais trabalho ainda. Se nós estivermos chateados, se nós não conseguirmos, pelo menos, tentar manter o equilíbrio, depois das dificuldades das nossas atividades no dia a dia, se a nossa reunião mediúnica se dá num dia de atividade profissional muito intensa e nós encontramos dificuldades nesse sentido e não conseguimos relaxar entre a atividade profissional e a atividade mediúnica, eles vão ter mais trabalho ainda para se adequarem à nossa vibração. E às vezes nós não damos conta disso. Isso aqui vale muito para dirigente de reunião mediúnica, porque, em geral, o dirigente de reunião mediúnica, ele não tem a mediunidade ostensiva, ou pelo menos não tem a mediunidade psicofônica. André Luiz chega a falar sobre isso no livro Desobsessão, eu estou me pautando lá. Ele fala que não é legal o dirigente ou os dirigentes, os dialogadores, acumularem função. Para que nós possamos ser inspirados, nós precisamos estar
numa sintonia melhor para que os espíritos mais elevados precisem baixar o mínimo possível a sintonia deles. Muitas vezes vão ter que baixar bastante, até porque nós estamos encarnados. Corpo físico é um limitador vibratório natural, isso vai acontecer. Mas não custa nós nos prepararmos bem no dia da reunião, para que o esforço dos espíritos amigos de baixar a sua vibração seja o menor possível. Para que eles economizem energia, economizem esforços e possam usar essa energia e esses esforços em coisas realmente importantes. E agora vem uma explicação importante. Ó. Com a palavra, o assistente Aulus explicou o fenômeno que surpreendia André Luiz e Hilário Silva. Então vamos à explicação do fenômeno. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, Clementino, afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente. Então, a faixa habitual dele foi quebrada de forma proposital, a ação mental do próprio Clementino. Ele baixou o seu próprio tom vibratório na linguagem de Aulus, amorteceu o seu tom vibratório, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. A reunião devia estar no começo. Mas lembremos-nos, vamos conectar as informações. Lembremos-nos que Raul Silva foi considerado por André Luiz e pelos mentores que auxiliavam André Luiz nesse episódio como um trabalhador de rendimento satisfatório, uma pessoa equilibrada que mantinha o grupo em harmonia, em paz. Significa dizer que o esforço de Clementino para descer vibratoriamente, para vir vibratoriamente até Raul Silva, era o menor possível. Raul Silva conseguia sintonizar. A observação que eu faço para que nós nos esforcemos tem por objetivo fazer com que esse esforço da espiritualidade diminua. Você já pensou? Se nós formos para a reunião mediúnica só porque nós, às vezes, como dirigentes, possamos não ter ou não exercer a função de médium no sentido ostensivo, né? Às vezes eu posso não exercer a função da mediunidade ostensiva, posso não dar uma passividade, posso não psicografar na reunião mediúnica quando estou dirigindo. Agora, só por não exercer a função do médium ostensivo, eu não vou me cuidar durante o dia, eu vou me alimentar como eu quiser, e eu chego para a reunião mediúnica e 1 hora antes dessa reunião eu comi um pão com mortadela. Olha o esforço que o meu organismo precisa fazer para essa digestão. A mobilidade perispiritual vai ficar prejudicada, e essa oscilação, para que eu eleve a minha vibração, para que os espíritos evoluídos precisem baixar deles o mínimo possível, esse meu esforço de elevação fica prejudicado. Muito possivelmente esses espíritos vão falar e nós não vamos ouvir. Ou vamos ter extrema dificuldade para ouvi-los. Então é necessário pensar nisso. Agora nós estamos entendendo na prática a necessidade da preparação, da alimentação mais
leve no dia da reunião, sem carne, sem alimentos ou bebidas que nos excitem mentalmente, os refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, enfim, aqueles refrigerantes pesados, cafeína, tudo isso nos excita e pode nos tirar da sintonia. A preparação no dia da reunião é de extrema importância. Agora, o que nós nem sempre nos lembramos é que a preparação no dia da reunião, ela é de extrema importância, sem dúvida alguma. Mas ela não é suficiente, é necessário que haja reforma íntima. E senão vai acontecer aquele velho problema, né? Não, hoje é dia de reunião mediúnica, eu não posso comer carne. Aí o cara sai da reunião mediúnica para churrascaria. Quer dizer, houve uma preparação, mas depois da reunião a gente quer desforrar. Não, hoje é dia de reunião mediúnica, eu tenho que controlar o meu mundo mental. Eu não posso, por exemplo, falar palavrão. Aí no dia seguinte a gente quer xingar a cidade inteira. Acabamos de falar sobre isso, Beth. Ela está comentando sobre também o alimento mental, não é só o alimento físico. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não, hoje eu não posso me estressar. E amanhã quer explodir com a cidade inteira, com a fábrica inteira, com a escola inteira, enfim, com todos os companheiros de trabalho. A preparação é importante, mas o objetivo, aquilo que a doutrina espírita nos mostra, não é só preparação em dia de reunião, é reforma íntima. Será que eu posso passar 30 anos me cuidando só nos dias de reunião? Vou deixar essa pergunta assim no ar, como forma de reflexão. Será que nós podemos ficar, por exemplo, 30 anos dentro de uma casa espírita e passar 30 anos nos cuidando só em dia de reunião e nos outros dias a gente pode fazer o que quer? Fica a pergunta como reflexão. Peralva prossegue. Ainda com a palavra, o assistente Aulus, para fazer uma comparação que atende à compreensão geral. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira de um musicista, de um músico emérito, manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Olha que bela analogia Aulus faz nessa explicação dada a André Luiz e a Hilaro Silva. O benfeitor Clementino influencia a vida mental, a vida cerebral de Raul Silva, a maneira de um musicista, de um músico emérito, sublime, manobrando respeitoso um violino de alto valor. Olha o que os espíritos superiores fazem conosco, médiuns ostensivos ou não. Toda vez em que eles precisam falar conosco, falar através de nós, usar dos nossos dons, mais ou menos ostensivos, isso não faz nenhuma diferença. Toda vez que eles precisam usar das nossas faculdades, dos nossos dons, para passar um recado, dirigir uma reunião, isso é feito com extremo cuidado e extremo respeito.
Olha o que Aulos está dizendo. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, do dirigente da casa espírita, a maneira de um musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor. É isso que nós somos para os espíritos verdadeiramente elevados. Instrumentos musicais, usando a mesma analogia do assistente Aulos, de extremo valor. Então nós temos que pensar o seguinte, será que esses espíritos que querem que determinados médiums deem 8, 10, desculpa, perdão, 10 passividades numa reunião mediúnica, estão respeitando o seu instrumento? Vamos pensar nisso. Se André Luiz recomenda 2 manifestações por cada médium por reunião, será que esses espíritos que fazem o médium trabalhar feito um condenado, salvo situações emergenciais? Isso pode acontecer. São verdadeiramente espíritos superiores? Nós precisamos pensar nisso. Porque espíritos verdadeiramente evoluídos não querem resolver problema de ninguém em uma reunião só. Espíritos verdadeiramente evoluídos sabem que a construção do ser leva tempo. Leva tempo, requer esforço, requer disciplina. E em uma reunião mediúnica a gente não muda o mundo. Então não adianta cada médium dar 10 passividades e sair dali destruído vibratoriamente. Vamos dar uma olhada nas participações aqui. O Léo, lá de Anápolis, em Goiás, vem participando com a gente. Primeira participação de hoje. Seria possível um espírito ficar sob domínio do nosso corpo por meses? Pois li um caso na Inglaterra, no século XIX, onde um espírito chamado Mary Hoff ficou sob o domínio do corpo de uma moça chamada Mary Lawrence durante 15 semanas. Isso está documentado. Inclusive, foi para o bem de Lawrence. Seria possível? Léo, quem trabalha muito com essas hipóteses, com esses casos, é o Hermínio Miranda. Ele tem até um livro que eu não li ainda, é um dos que eu gostaria muito de ler, chamado Condomínio Espiritual. Segundo o Hermínio, também buscando esses casos citados por psicanalistas, por psiquiatras, por psicólogos estrangeiros, ele vai ler o livro dos caras e depois analisa a luz da doutrina e coloca nos livros dele. O Hermínio fez um trabalho belíssimo. Verdade é essa. Existem alguns casos tão extremos em que vários espíritos se manifestavam constantemente pelo corpo de uma médium. E de vez em quando o dono daquele corpo dava o ar da graça. São casos extremos. Mas, segundo o Hermínio, não é impossível. Vou trabalhar com esse caso, né, com essa situação como hipótese. Nunca vi nada. Mas, segundo o Hermínio, que para mim é um dos maiores, se não for o maior escritor sobre mediunidade nesse país, não é impossível, tá, Léo? Deixa eu ver mais algumas participações aqui. O Arnaldo complementa dizendo que nesse livro tem uma história de domínio por 42 anos.
maior do que o caso que o Léo está citando. Vamos trabalhar com essa hipótese também. Kátia Barcelos, André, até a preparação no dia anterior com os programas de TV temos que ter cuidado. Kátia, com certeza. Porque lembremos-nos que a reunião mediúnica, muitas vezes ela se inicia 2, 3 dias antes para o médium. Para os espíritos ela não termina. Para os mentores da casa espírita que nós frequentamos, gente, a reunião não termina. Para nós, membros da reunião, ela pode se iniciar 2, 3 dias antes. Porque o espírito que vai se manifestar já é colocado ao nosso lado, muitas vezes, 2, 3 dias antes da reunião, para ficar ali atazanando, vampirizando, a gente suporta, vai treinando a paciência, e ele vai conosco para a reunião. Então, como a Kátia está dizendo, a preparação também no dia anterior, alimentação naquela noite, porque a probabilidade de, na noite anterior de uma reunião mediúnica haver um desdobramento para trabalho, já para planejamento da reunião, muitas vezes para ir buscar a entidade que vai se manifestar pela nossa mediunidade, o acoplamento superficial acontece no desdobramento, para que o acoplamento definitivo, vamos dizer assim, aconteça na reunião, a chance desse desdobramento acontecer é muito grande. Muito grande. Então a preparação no dia anterior, como a Kátia nos disse, também é de extrema importância, muito bem lembrado. Rosana Andrade, do Rio de Janeiro. Acabei de ler uma mensagem sobre alimentação espiritual. Acho que é até mais importante do que o alimento físico. Sim, com certeza. É só nos lembrarmos que o alimento físico nós vamos precisar dele enquanto estamos encarnados. O alimento espiritual eu preciso agora encarnado e vou precisar também quando estiver no plano espiritual, né, Rosana? E a Tânia, lá do Rio de Janeiro, de Três Rios. Amigos, aqui em casa faço soja granulada, super temperada, fica muito bom. Dá para fazer panqueca, pastel, nada de comer boi ralado, que é a carne moída. Ótima sugestão também, Tânia. Muito obrigado a você e ao Ronaldo. Norival, de São Bernardo do Campo, vem participando também. Um médium pode dar 4 ou 5 manifestações por acreditar que é necessário ocorrer várias manifestações, já que é médium? Pode até acontecer, mas André Luiz recomenda que não. André Luiz recomenda 2 manifestações por médium em cada reunião, Norval. Está no livro Desobsessão, que é um livro extraordinário. Porque ninguém precisa dar um monte de passividade ou um monte de manifestação para provar que tem mediunidade, né? Então vai trabalhando a cabeça desse médium, se ele fizer parte do seu grupo, Norival, nesse sentido. Ele não precisa trabalhar em excesso, ele não precisa trabalhar mais do que os outros para provar que é mais importante. Se cada um fizer a sua parte, se cada um for lá e der as suas 2 passividades, nós já estamos contribuindo no montante. Porque Jesus não espera que ninguém faça mais do que o esperado, que ninguém faça milagre. Jesus espera que cada um de nós faça a sua parte. Porque um pouquinho de cada um no montante a coisa dá certo, a coisa funciona. Vamos pensar nisso. Então vamos voltar ao texto do Peralva. Muito obrigado a todos os que participaram aí, inclusive aqueles que nós optamos por não ler, porque se for ler tudo também, nós vamos ficar só na área de texto. Peralva prossegue. Esse quadro em que Clementino influencia através de um toque a
vida mental, a vida cerebral, a condução do trabalho de Raul Silva é de extraordinária beleza espiritual e de profundo conteúdo moral. Por que conteúdo moral? Porque Raul Silva se mostrava merecedor dessa ajuda do Clementino. Não só pela sintonia, pelas vibrações, mas também e principalmente pelo mecanismo da moralidade. Porque se nós formos pensar em sintonia, nós vamos ter que nos lembrar que por sintonia, ou se sintonia fosse suficiente, gente, a preparação no dia da reunião seria suficiente. A reunião aqui em Severina na quarta noite. Na quarta-feira eu cuido bem dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu não me alimento de forma pesada, não como carne, sintonia estaria garantida. Mas a moralidade, ela não muda, ela não se altera, ela não cresce só com preparação no dia da reunião. Moralidade cresce também e principalmente fora de reunião. Moralidade cresce no dia a dia, quando nós somos testados e passamos nos testes. Nós crescemos moralmente, por consequência, nós crescemos espiritualmente nas dificuldades do dia a dia. Nosso crescimento ele acontece na pauleira. E é aí que nós nos educamos como espíritos e, por consequência, como médiuns. Repito, se não fosse assim, só a preparação no dia da reunião seria suficiente. E aí não valeria a pena fazer a reforma íntima. A gente se prepararia só no dia da reunião e estaria tudo certo. E o Peralva prossegue. Mostra-nos o quadro, citado anteriormente, que um dirigente de trabalhos mediúnicos deve ser pessoa de responsabilidade, amável, sincera, dedicada, harmonizada consigo mesma, cuidado com o conflito íntimo. Muito cuidado com esse mecanismo do conflito íntimo. Com essa briga interna com a gente mesmo. Mediante consciência reta e coração puro. Aí é um processo de tentativa. Porque consciência reta e coração puro é um processo de crescimento. Porque de repente alguém vai ouvir esse áudio e falar assim, mas eu não tenho consciência reta e ainda não tenho coração puro, então eu vou largar o trabalho mediúnico. Não é assim. Desculpa. Estou sendo repetitivo, mas eu preciso tocar nesse assunto. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, ou que faz, para domar as suas más inclinações. Repito, citando Kardec, esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, quando o Peralva fala consciência reta e coração puro, nós estamos trabalhando para isso. Quem ainda não tem, se estiver tentando, se estiver trabalhando, está apto para a reunião. Quanto maior o esforço, maior a aptidão para a reunião. E com muito boa vontade para ajudar em nome do Senhor Jesus. Aqui nós podemos enfocar, nós podemos trabalhar comentando
essa boa vontade para ajudar em nome de Jesus com as intenções. Gente, o que está nos movendo na direção de uma reunião mediúnica? Nós estamos indo às reuniões mediúnicas por quê? Eu posso começar a trabalhar esse comentário usando conceitos da neurolinguística. Você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, pense o seguinte: você está indo às reuniões mediúnicas, você frequenta uma reunião mediúnica porque gosta de ir, gosta de ajudar, ou porque tem que ir? A neurolinguística trabalha com esse conceito, com esse exercício mental o tempo todo. Você vai porque quer ou vai porque tem que ir? Você escolheu ir ou você tem que ir? O que nos move na direção de um trabalho mediúnico? Sabe por que eu faço essa pergunta, gente? Porque tem muita gente que acha a reunião mediúnica a atividade mais importante da casa, e se ele estiver fazendo parte dessa reunião, que para ele é a mais importante da casa, inconscientemente, ele é uma pessoa importante. Não é maldade. É um mecanismo inconsciente. É como aquele jogador de futebol que acha que só vai ser completo se jogar em time grande. Às vezes ele não está preocupado com dinheiro, porque o time grande paga melhor. Mas ele quer ter na consciência dele: eu já passei por time grande, eu sei como é que funciona. Já joguei em tal campo. Vamos pegar aqui o estado de São Paulo. Morumbi, Pacaembu, agora o estádio do Corinthians foi inaugurado para a Copa do Mundo, o estádio do Palmeiras foi inaugurado há pouco tempo, a Vila Belmiro, berço de Pelé, Maracanã no Rio, tem amigos do Rio aqui. Inconscientemente, às vezes essas pessoas falam assim: ah, eu joguei no Maracanã, eu posso me dizer um jogador completo, eu tenho história para contar. Tem gente que acha que a reunião mediúnica é a atividade mais importante da casa espírita. Então, se ele faz parte da reunião, ele é, por consequência, uma pessoa importante. O que está nos movendo na direção da reunião mediúnica? Nós estamos indo por quê? Deixa eu dar uma olhada que tem participações aqui. O Arnaldo tinha comentado lá atrás, eu acabei pulando, Arnaldo, me perdoa, tá? André, a presença do comunicante junto ao médium, horas, dias antes, também é para que ocorra a sintonia fluídica? Podemos pensar nisso, né, Arnaldo? Podemos pensar em um processo de adaptação gradativa. Nós vimos algo parecido com isso, Arnaldo? Essa adaptação do médium, desculpa, do espírito ao médium, esse processo de ajuste, no livro Voltei. Quando Frederico Figner, irmão Jacó, apresentou uma certa dificuldade para se adaptar à mediunidade de Chico Xavier, e ele ainda ficou revoltado. Porque ele, que era espírita, estava demorando para escrever. E aquele tal de André Luiz, que nem é espírita, já estava escrevendo há muito tempo. Nós podemos pensar nisso sim, uma fase de adaptação. Até porque, espiritualmente, mentalmente, culturalmente, nós estamos todos em níveis diferentes. Aí você pega um espírito extremamente simples, por exemplo, alguém que viveu na roça,
passou a encarnação inteira sem pegar num livro, num caderno, nunca escreveu nem o nome, para escrever por uma médium do nível cultural de Marlene Nobre. Médica, com uma cultura vasta. Vai haver uma dificuldade. Então nós podemos pensar nessa hipótese sim, Arnaldo, creio eu, né? Uma sintonia, uma fase de adaptação. Vejo total possibilidade nisso. A Beth, aqui de São Paulo, capital, também participa com a gente, nos perguntando. Atendi um espírito essa semana que dizia, interessante, o fato de estar vendo o pensamento de todos os presentes. Isso pode acontecer, André? Segundo o Hermínio Miranda, sim. Tanto que ele recomenda que, sempre que nós estamos em uma reunião mediúnica, independente de que função estejamos exercendo, Beth, nós estejamos sempre vibrando paz. Porque se quando um espírito chega a uma casa, aqueles que são trazidos na hora da reunião, não vamos pensar nesses que são trazidos antes, que são colocados junto ao médium antes, aqueles que são trazidos na hora da reunião. Se ele encontrar o grupo vibrando paz, ele já se acalma naturalmente. Então imagina um espírito chegando a uma casa espírita e todo o grupo vibrando paz. Se ele consegue ver os nossos pensamentos através das formas pensamento, imagina se eu estiver pensando em paisagens, um rio, aquela água calma correndo, o vento. Automaticamente, o que ele vai pensar? Eu acho que aqui ninguém quer o meu mal, não. Até em termos de imagem mental, eles estão me acalmando. E o Hermínio chega a dizer, Beth, que se o diálogo estiver acontecendo durante a reunião e o doutrinador dialogar de um jeito, e nós que estamos ouvindo o diálogo, mentalmente fizermos outro diálogo, isso pode ser perigosíssimo. Porque como o espírito tem a capacidade de captar os outros pensamentos, se eu argumentar de um jeito, eu enquanto dirigente, e alguém do grupo argumentar de outra forma, isso pode dar força a um espírito mais atrasado. Mais ou menos assim. Que porcaria de grupo é esse que não fala a mesma língua? E ele cresce. Ah, mas você me falou de um jeito e mentalmente o outro ali falou de outra. E ele se fixa nesse argumento para não aceitar o que está sendo falado para ele. Então pode acontecer? Segundo eu tenho encontrado nos relatos de autores mais experientes, parece que sim. A Tânia, lá de Três Rios, somos imperfeitos e cada dia pedir a Jesus que nos dê sua direção para que nos tornemos pessoas melhores e assim ir nos modificando. Com certeza, Tânia. Não tenha dúvida disso. Ai de nós, se Jesus não for o sol da nossa caminhada, né? O Léo, lá de Anápolis, também participando mais uma vez. Em desdobramento na reunião, vi que um espírito deu passividade para outro espírito. Seria possível psicofonia também no mundo espiritual? Sim. Tem um caso narrado, Léo, em um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Agora me perdoe, mas eu não vou lembrar que livro é. Eu já li Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, eu já li vários livros do Hermínio, não, desculpa. Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Em um dos livros, ele narra a psicografia no plano espiritual. Psicofonia, desculpem, no plano espiritual. Perfeitamente possível.
Só não há choque anímico, porque não há o acoplamento a um perispírito encarnado, mas também há descarga de energia. Então, perfeitamente possível, sim. Em um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, narra um caso desse. Se eu me lembrasse qual era, eu citaria para vocês com todo prazer, é que eu não consigo me lembrar. Já fui perguntado mais de uma vez, é que eu li faz muito tempo, tá? Me perdoem, por favor. A Cida Patrocínio de Diadema também participa com a gente. Que dizer ao médium trabalhador de uma reunião de desobsessão que aparece de vez em quando? Simples, né, Cida? Que ele tenha compromisso. Tudo bem, a gente não vai falar com essa agressividade, nesse tom, mas a assiduidade é uma das principais características necessárias a um trabalhador de reunião mediúnica. Porque reunião mediúnica não é teatro, eu não posso ir quando eu quero. Não, essa peça eu gosto, aquela eu não gosto. Não é show. Não, esse cantor eu gosto, aquele eu não gosto. Nós temos que ter compromisso. E se a pessoa não consegue ter o compromisso, nesse sentido de, eu estou faltando, mas eu tenho motivo para faltar, então comecem a pensar na possibilidade de afastamento ou de mudança de reunião. Quem sabe para o futuro abrir uma outra reunião num dia em que ele possa vir com mais frequência. O que não dá é para a pessoa ficar vindo quando ela quer. E se ele tiver motivo, mesmo com motivo, ele pode atrapalhar a reunião. Aí, Rivane, minha amiga aqui de Jales. André, em relação a essa adaptação fluídica, não pode estar também vinculada à questão do choque anímico? Faz sentido, né? Faz sentido. Porque nós temos, né, Rivane, por natureza, naturalmente, uma dificuldade de adaptação. Nós somos encarnados. Então, o médium encarnado tem uma dificuldade maior para se adaptar. Daí a necessidade da preparação, né? Enfim, vamos pensar mais nisso e a gente pode voltar a falar nesse assunto, né? Kátia Barcelos. Médium que se acha muito importante seria um médium vaidoso, que se não estudar a doutrina poderá ser influenciado por espíritos inferiores. Provavelmente já está sendo, né? Que a vaidade é filha do orgulho e do egoísmo. Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? E o Espírito de Verdade responde: o orgulho e o egoísmo. Vamos ver se tem mais alguma participação aqui. O Danielson está nos informando, olha que importante, ó, que o livro que cita a psicofonia no plano espiritual, Danielson, é Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda. Danielson, muito obrigado. Eu li esse livro, mas não me lembrava qual era. Muito obrigado. A Meire, lá de Presidente Juscelino, Minas Gerais, nos diz também: já participei de reuniões mediúnicas onde alguns componentes já iam arrumados para depois irem para a balada. Isso pode? Não, isso é brincadeira.
Esse povo só pode estar brincando. Tá bem preparado para a reunião, parabéns. Não, quando eu falo é brincadeira, Meire, não tô falando que é brincadeira sua. Brincadeira de quem vai para uma reunião já pensando na balada depois. Isso é comédia. Como se a gente não soubesse que a reunião acaba para nós encarnados, mas no desdobramento eu posso ser útil ainda. Será que a pessoa se preparou bem para a reunião se ela já vai prontinha para cair na noite depois? Vou deixar no ar como reflexão. E o Léo, de Anápolis, participa mais uma vez também. André, em reuniões mediúnicas tem que haver lugares marcados? O Hermínio Miranda trabalha com essa hipótese, Léo. Ele fala que sim. Ele fala que sim, porque todo um aparato, toda uma aparelhagem fica toda preparada no plano espiritual, evidentemente, talvez até você já tenha visto isso, para atender o espírito que vai se manifestar. Se o médium começa a trocar de lugar, a espiritualidade tem dificuldade para se adaptar nesse sentido. Pois essa semana fui cumprimentar fulano, em vez de retribuir, me disse, essa cadeira é da doutora fulana. Então saí e sentei em outra cadeira, fiquei chateado. Seria isso melindre meu? Não necessariamente um melindre, né? Os lugares em uma reunião mediúnica precisam ser fixos, nós já sabemos. Agora, o melindre seu eu não vejo dessa forma, não. Peraí, a gente vai cumprimentar o cara é mal educado com a gente? Não vejo melindre, não. Eu também ficaria chateado. Embora não devêssemos, né? A gente deveria pagar o mal com o bem, mas isso é meta. A gente ainda não consegue, estamos trabalhando para isso. Agora, respondendo à pergunta fundamental da tua participação, Hermínio Miranda recomenda que sim, que os lugares sejam fixos. Cada médium tem que ter o seu lugar na reunião. A Giane, lá de Uberaba, também participando com a gente aqui, dizendo, olha, tratamento espiritual urgente para os desencarnados, muito sério esse compromisso. Médium que não tem compromisso não está pronto para a reunião, não. Por isso que é tão necessária, gente, aquela fase de adaptação à casa espírita. Às vezes a gente se pergunta assim, por que é necessário o médium passar por tanto estudo? Por que é necessário o médium passar por tanta... sei lá, vai, reunião disso, reunião daquilo, estuda isso, estuda aquilo, até para que a espiritualidade e os próprios dirigentes encarnados da casa entendam quais são as intenções do médium. Já pensou se a pessoa chegar na casa espírita hoje e eu botar na reunião mediúnica? Eu não sei se ele tem compromisso, se ele quer levar a sério. Ah, mas ele tem uma mediunidade belíssima. Mediunidades belíssimas tem de monte por aí, gente. Eu me lembro até de uma frase, eu só não consigo achar o autor da frase, que dizia assim: nós temos inúmeras mediunidades extraordinárias, mas não temos muitos médiuns extraordinários. E filosoficamente isso é sensacional. Sensacional. Porque mediunidade extraordinária, na linguagem popular, significa uma mediunidade aflorada. Significa que
Se eu tivesse essa mediunidade extraordinária, muito aflorada, eu seria um belo trabalhador do Cristo em potencial. E se eu conseguisse cumprir essa meta, eu seria um médium extraordinário. Chico Xavier tinha uma mediunidade extraordinária e tornou-se um médium extraordinário. Mas o problema, gente, é fazer com que as pessoas assumam um compromisso. Fazer a pessoa comprar briga, entre aspas, né? Porque ninguém tá aqui para brigar, pelo amor de Deus, né? Entendam a linguagem figurada. Fazer a pessoa comprar briga de casa espírita hoje, que aliás não é briga de casa espírita, é briga entre aspas, né? Você vê, eu falo isso o tempo todo porque eu não gosto desse termo. É briga do cristianismo. Fazer as pessoas comprarem a briga do Cristo tá muito difícil. Muito difícil. Ninguém quer compromisso, gente. Muitos médiums estão querendo ir na reunião só quando se sentem necessitados. Quando se aproxima uma entidade mais difícil, aí ele passa mal, ele se sente pressionado, ele quer ir. Se ele não sentir nada naquela semana, naquele dia, se ele estiver bem, ele acha que ele não precisa ir. E olha a Giane participando mais uma vez aqui. Já estou há 2 anos num trabalho de passes no sanatório espírita. E infelizmente estou vendo um trabalho mecânico. Isso me deixa tão triste, pois é o que você acabou de falar. Infelizmente, Jane, a gente que viaja, faz muita palestra, conhece muita casa espírita, muito trabalhador, muito dirigente, nós vemos isso. O que eu vou falar agora não é no sentido de crítica, por favor, não entendam isso como uma crítica, até porque eu não vou citar nomes. Entendam isso como um comentário para que nós não caiamos no mesmo erro. Essa falta de compromisso, essa falta de vontade, essa coisa mecânica de ter que ir, ou então ir só quando está passando mal, isso mostra um despreparo evangélico, doutrinário muito grande. E aqui eu vou fazer coro com um grande amigo aqui de Barretos, Eduardo Croix. Ele sempre fala: nós temos que dar oportunidade para todo mundo, mas precisamos qualificar o trabalhador espírita. Todo mundo tem que ter oportunidade. Qualificar não significa separar, não significa fechar a porta para quem está chegando. Todo mundo tem que ter oportunidade. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Vamos dar oportunidade para todo mundo. Quer trabalhar, seja bem-vindo. Até porque foi isso que Jesus nos mostrou na montagem do sermão profético. Desculpa, na montagem do colégio apostólico. Convidou 12 seres elevados em relação a nós, mas imperfeitos. Então, se você é imperfeito, seja bem-vindo. Tem trabalho para você. E é justamente trabalhando que a gente cresce.
Então dá oportunidade para todo mundo, mas aquele que se mostrar realmente interessado qualifica o trabalhador. Qualifica, reúne o grupo de passe, põe esse pessoal para estudar. Porque 3x4 a gente oferece estudo de passe e os passistas mais antigos não querem estudar. Não, isso aí é para novato. Três por quatro nós vemos, dependendo do contexto da casa espírita, claro, mas 3x4 nós encontramos casas espíritas em que o estudo é num dia, a reunião é na outra, e os médios não vão no estudo, vão só na reunião. Por isso que, graças a Deus, aqui em Severine, a coisa calhou. Nós estudamos mais ou menos das 7h20 às 8h, e às 8h nós fazemos a reunião. Então, se não estudar, não trabalha. Mas tem muita casa espírita que, por uma série de circunstâncias, pela realidade da casa, precisou separar o estudo da mediunidade do trabalho mediúnico, da reunião em si. E aí tem um caminhão de médium que não vai no estudo, só vai no dia da reunião. Temos que repensar isso. Então eu faço coro com esse grande amigo aqui de Barretos, Eduardo Croix. Excelente palestrante. Aceita todo mundo, mas quando a pessoa se mostrar interessado e quiser crescer, qualificar o trabalhador espírita. Estudo de passe, estudo de mediunidade, estudo de atendimento fraterno. Vamos pensar nisso. Tem participações aqui para cima. Nós já entramos nas perguntas, eu já passei até do tempo da explanação. Vamos ver as participações aqui, já até anotei no livro onde nós paramos, tá? Elizabeth Moreno, lá de Santos, nós espíritas devemos cooperar com o progresso da humanidade exercendo a caridade, porque a caridade é exemplo. Mas não nos esqueçamos, né, Elizabeth, também de promover o alto progresso, o progresso próprio. Senão a gente vai pensar demais no progresso da humanidade e esquecer do nosso. Luz própria, parábola das 10 virgens. Denilda Ávila, temos que entender que precisamos doar o que há de melhor em nós, o que muitas vezes nos perguntamos o que afinal estamos doando. Onde estiver o teu tesouro, né, Denilda? Ali estará também o teu coração. Será que nós estamos oferecendo o melhor que nós temos? A Miriam, lá de Porto Alegre, que fez aniversário essa semana, né, Miriam? Parabéns, muita paz. O bom médium é aquele que não só tem potencial de passividade, mas consciência dos ensinos do Cristo. É exatamente isso, Miriam, porque no livro dos médiuns, Kardec nos diz que o bom médium é aquele que é menos enganado. Olha, não tem relatividade, não tem relação com a ostensividade mediúnica. Se o bom médium é aquele que é menos enganado, aquele que nunca é enganado é chamado de médium perfeito, e médium perfeito não existe. Esquece esse negócio de médium perfeito. A Rosane Andrade nos pergunta também, e os passistas devem ser sempre médiums em potencial? Se você estiver perguntando no sentido de mediunidade ostensiva, Rosânia, não.
Médium psicofônico, médium psicógrafo, não. Ele é um médium. Tornar-se passista significa ser mediador de energias que vêm do plano espiritual, passam pelo médium passista e vão a um paciente. Então o médium é... Desculpa. Então o passista é um médium? Sim. Mas médium ostensivo não necessariamente. Ele não precisa ser psicofônico, ele não precisa ser psicógrafo, ele não precisa ser vidente, ele não precisa ter uma mediunidade ostensiva para ser passista, para ser aplicador de passe, magnetizador, enfim, qualquer que seja o nome que se queira usar para o trabalhador do passe. Não precisa da mediunidade no sentido ostensivo. Mas precisa, Rosane, como nós já dissemos agora há pouco, de muita preparação, de muita qualificação. Talvez o passista, o aplicador de passe, magnetizador, enfim, chama como você quiser, seja a pessoa que mais precise de qualificação na casa espírita. Precisa estar lendo, precisa estar buscando, como o Arnaldo falou agora há pouco, né? Buscar informação sobre centros de força. Não precisa ser um especialista, até porque se eu ficar pensando em centro de força, eu não estou orando pela pessoa em quem eu estou aplicando o passe. Aí foge do objetivo, mas ter uma noção, pelo menos. Mas eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco, gente. Nós temos que oferecer oportunidade para todo mundo. Quer trabalhar, seja bem-vindo. Mas para aqueles que se mostram interessados, é necessário oferecer oportunidade de crescer dentro da casa espírita. É necessário qualificar o trabalhador espírita. É necessário oferecer oportunidade para que ele cresça dentro daquela função. Então está sempre oferecendo estudo de passe, como se fosse uma reciclagem, embora esse termo seja muito complicado. Vou falar por mim. Eu não vejo nada demais nesse termo, mas 3x4 a gente fala, vamos fazer uma reciclagem? E a gente ouve aquele comentário baixinho assim, eu não sou lixo para reciclar? O ser humano está numa fase melindrosa ao extremo. Ninguém está falando de reciclar pessoas, nós estamos falando de reciclar conhecimento. Vamos trocar informação, vamos ver o que você sabe, vamos ver o que eu sei, vamos conversar. Se houver pontos de divergência, vamos buscar a informação correta para ver qual dos dois está mais próximo do certo. E para que os dois corrijam, porque se está mais próximo, quer dizer que não está certo ao pé da letra. Essa qualificação do trabalhador espírita é uma urgência. E aqui, já que nós recebemos essa inspiração, já que os espíritos estão nos ajudando nesse momento, eu vou alongar um pouco mais aquilo que eu falei lá atrás. Nós precisamos diferenciar, gente. O que é uma pessoa chegando e mostrando interesse, ela quer crescer, mas nós precisamos ver qual é o potencial dela. E o que é uma pessoa que já está na casa espírita, já tem potencial para alguma coisa, para qualificar. São situações completamente diferentes. Porque eu tô cansado de ver gente chegar aqui no Portal de Luz numa empolgação que parece torcida de time campeão do mundo. Não, vamos pintar essa casa, pode comprar tinta que eu pinto, que dia que tem estudo, que dia que tem não sei o quê. E a empolgação vai passando, a poeira vai baixando, 3 meses depois ele nunca mais volta na casa espírita. Eu tô cansado de ver isso. Quando a pessoa chega assim, eu já fico com o pé atrás. Porque eu vou falar pelo Portal de Luz. Se isso não servir para a casa espírita de vocês, me perdoem.
O trabalhador que chegou ao portal de luz e ficou, não foi aquele que chegou empolgado, querendo virar o centro de ponta cabeça. Os trabalhadores que chegaram ao portal de luz e ficaram, foram aqueles que chegaram sofrendo e encontraram acolhimento. Quem chegou ao portal de luz há 2, 3 anos atrás e ficou, e hoje é trabalhador da casa, é porque chegou sofrendo e a gente abraçou. E esses que chegaram querendo virar o centro de ponta cabeça, fazendo tempestade em poça d'água, e esses não ficou um. Então é necessário separar aquele que vem realmente, que quer ficar, e isso só o tempo mostra, daquele que vem querendo virar o mundo e algum tempo depois não fica. Cuidado. Porque às vezes nós temos uma escassez de trabalhador, aliás, às vezes não, muitas vezes, né? Nós temos um grupo pequeno e quando a pessoa chega querendo mudar o mundo, a gente quer dar funções para ele. Muitas vezes eu já vi acontecer. A pessoa chegou querendo mudar o mundo, 2 meses depois tinha eleição para a diretoria da casa. Adivinha o que aconteceu? Botaram o cara na presidência da casa. A casa quase fechou. Se não fosse a intervenção espiritual, a casa tinha fechado. Interessante, porque o Arnaldo está na sala com a gente. Nós falamos sobre isso outro dia, quinta-feira à tarde, num programa que nós participamos pela Rádio Brasil Espírita. Critérios para a seleção de dirigentes espíritas. Cuidado com esse oba-oba. Eu me lembro de ter feito esse comentário. Cuidado com esse oba-oba. A pessoa que chega e fala, não, vamos fazer, vai dar certo. Não. Calma aí. Tem que ter otimismo, tem que ter vontade de fazer, mas tem que ter bom senso. Eu não me lembro de ter ouvido falar que Kardec era otimista ao extremo, não. Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Ah, precisa fazer? Vamos ver o quanto é possível, vamos ver quem pode fazer e vamos tomar as providências. Esse oba-oba aí, ó, fecha a casa espírita. A Kátia Barcelos participa com a gente também. Conheço médiuns que não estudam porque acham que já conhece toda a doutrina. Interessante, faz 10 anos que eu frequento a doutrina espírita, quase 10, né? Vai fazer 10 em julho. E eu não conheço nada. Esse povo deve ser muito evoluído. E esses médiums são os mais indisciplinados. Os dirigentes da casa deveriam ser mais enérgicos com os médiums. Eu penso dessa forma também. E o Arnaldo participa com a gente também. Aqui deram a chave do centro e elegeram uma pessoa diretora de doutrina. Era representante do Santo Daime. Não sei nem o que é isso, Arnaldo. Para o sul de Minas Gerais. E apesar dos contras de algumas pessoas, a bagunça estava e foi feita. A gente colhe o que a gente planta, né? É plantio e colheita, gente. A imprevidência, a imprudência na hora de escolher um dirigente leva a essa perda de controle. Nós não temos, muitas vezes, critério nenhum para escolher dirigente de casa espírita. A ponto de já ter acontecido numa casa que eu conheço,
Eles folhearam o livro de Ata e falaram assim: nossa, tem várias mulheres na dirigência da Casa Espírita em sequência, está na hora de ter um homem. Olha o critério que interessante. Tinha várias mulheres, acho que 4, 5 anos de mulheres na presidência da Casa Espírita, estava na hora de pôr um homem. Olha que critério bacana, gente. Doutrinariamente ao pé da letra, né? É essa falta de critério, gente, que pode colocar uma casa espírita a perder, porque um despreparado desse, ele entra, ele acha que alguma coisa não está funcionando, ele corta. Não, eu sou o presidente, eu estou fechando a reunião. Cuidado, gente. Muito cuidado, porque se nós somos dirigentes de casa espírita, nós temos um núcleo cristão e um núcleo que representa o consolador que Jesus prometeu nas nossas mãos. E eu me lembro de ter feito esse comentário alguns estudos atrás. A função do dirigente encarnado é sintonizar com os dirigentes desencarnados, porque se eles planejarem uma coisa e eu outra, o centro não sai do lugar. E vou falar mais, hein? Domingo passado, eu estive em Bebedouro, naquele centro espírita em que a gente se conheceu, Arnaldo. Calvário ao Céu. E o presidente do Calvário ao Céu hoje é muito amigo meu, graças a Deus. É um cara sensacional. Edmir Garcia. Grande expositor espírita, presidente da USE Intermunicipal de Bebedouro, presidente da USE Regional de Ribeirão. É um cara fantástico. E ele fez um comentário que eu adorei. A casa funciona tão bem, Calvário ao Céu, que a função do dirigente é atrapalhar o mínimo possível. Eu adorei esse comentário. Porque às vezes a gente adentra a presidência de uma casa espírita e acha que tem que fazer, que tem que mudar, tem que ser do meu jeito. E o Centro Espírita do Calvário ao Céu tem 106 anos. Ele foi extremamente sábio. Tá tudo funcionando, por que eu vou entrar querendo fazer, desfazer, mandar, desmandar? Ele falou para mim, falou: André, como a casa já funciona muito bem, diga-se de passagem, a minha função aqui é atrapalhar o mínimo possível. Que é o que eu tento fazer no Portal de Luz também. Durante o ano 2014 eu fui presidente. Graças a Deus, todas as atividades funcionam. Algumas precisam ser assim mais ajustadas, mas nós estamos caminhando para isso. A minha função como presidente é atrapalhar o mínimo possível, é dar um conselho, um palpitezinho, uma sugestão, na verdade, e fazer as atividades continuarem. E aquilo que não está totalmente estruturado é tempo, é amadurecimento dos trabalhadores. E eu aprendi também, meus amigos, com o Centro Espírita Santo Agostinho de Bálsamo, tenho grandes amigos lá também, a descentralizar poderes. Ter um coordenador para o passe, um coordenador para a área mediúnica, um coordenador para a área assistencial. E se tiver algum problema no passe, por exemplo, você não reúne o centro todo, você reúne só a galera do passe e resolve. Porque se você reúne toda a galera do centro, e o problema é com o passe, quem está na mediúnica e não está no passe não sabe nem o que está acontecendo. Para que você vai trazer essa pessoa para a reunião? Descentraliza. Aconteceu um problema na mediúnica, reúne só o grupo e resolve. Não precisa trazer para o centro trabalhador que não faz parte da reunião e nem sabe o que está acontecendo. Porque a dirigência das casas espíritas, gente,
graças a Deus, está na mão da espiritualidade. Nós, dirigentes encarnados, precisamos estar na sintonia deles, para tentar entender qual é o planejamento maior. Se eles planejarem uma coisa e nós outra, a coisa não vai fluir. Preciso encerrar aqui o nosso estudo, por causa do horário, devolver para a rádio. O Arnaldo quer colocar o parabéns para a Cláudia. Eu vou só fazer uma prece rápida, Arnaldo. E aí tá liberado aí, porque a Cláudia merece esse carinho nosso. Cláudia, se você estiver nos ouvindo, parabéns. Que Deus te abençoe. Parabéns não só pelo teu aniversário, mas pela atividade que você exerce, levando a consolação da doutrina espírita às pessoas. Que o teu coração esteja cheio de paz e que você esteja feliz com os teus familiares, tá? Só um minutinho para eu fazer a prece e o Arnaldo coloca o parabéns aí. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade bendita do encontro, do estudo, e rogar a Deus que essa iniciativa de reunir pessoas através da internet, dessa sala e do conhecimento espírita se multiplique. Que nós possamos estar multiplicando esses trabalhos, essas atividades e levando o melhor que nós temos a todos aqueles que, assim como nós, necessitam do consolo da doutrina espírita. Que a tua paz e a tua luz, Senhor, nos envolvam hoje e sempre e cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus.